Vocês ouviram falar do Red Note? É a última moda entre os jovens. E antes da gente falar do Red Note, nós temos que falar por que o Red Note é a última moda. Primeiro, nós precisamos falar sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Então a gente já falou bastante na live, né, sobre o banimento do TikTok. E chegou finalmente o momento, é esse domingo agora, né? Hoje é dia 16 de janeiro. Dia 19 de janeiro é o último dia do TikTok. Só que nas últimas notícias que têm saído, eu já tô ouvindo indícios de que o Trump talvez queira reverter ou até pausar esse processo para tentar sair como herói da situação. Eu já tô vendo o Trump, eu já tô vendo pessoas que vão estar nos gabinetes do Trump, no governo do Trump, dizendo, olha, TikTok é massa, a gente precisa manter ele funcionando e só resolver o problema que tem de que é um risco de segurança, que o Partido Comunista Chinês está mexendo nos nossos dados. Trump assume na segunda-feira, dia 20, ok? Então talvez nós tenhamos novidades sobre isso. Esse corte vai sair no canal dia 20, então se você está ouvindo no dia 20 e vai dizer, haha, TikTok não foi banido, nós estamos um pouco desatualizados, beleza? Mas tem esse adendo para ser feito. Outro aspecto que é bastante interessante sobre o banimento do TikTok é que ele, né, está proibido de operar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos queria que eles vendessem a empresa para estar sobre o guarda-chuva de uma empresa dos Estados Unidos. Inclusive rolou uns boatos estranhos aí de que eles vão vender pro Elon Musk. Eu acho que eles não vão vender pro Elon Musk, mas tá rolando esses boatos aí. Porém, as empresas dos Estados Unidos, tá, elas também estão proibidas de prover qualquer serviço, por exemplo, como infraestrutura para distribuir o aplicativo, tá? Então, embora os usuários eles possam estar com o aplicativo baixado e o TikTok tenha que dizer assim, você não pode mais acessar dos Estados Unidos, se você precisar baixar o aplicativo, provavelmente o Google vai ter que tirar o aplicativo da loja. A Apple vai ter que tirar o aplicativo da loja, o Google vai avisar, esse aplicativo é proibido, não tem mais atualizações e tal. Enfim, pode ser que aconteça isso e provavelmente a internet dos Estados Unidos vai ter que tirar o aplicativo do TikTok em circulação. Não sei como é que isso vai funcionar, mas isso provavelmente vai afetar usuários no Brasil aqui e em outros países. Não relacionado, tá? Mas os usuários de TikTok nos Estados Unidos estão processando o governo dos Estados Unidos com relação a isso, porque eles estão dizendo que eles usam para trabalho, que eles recebem renda, né? E por causa do dano financeiro que eles estão recebendo disso aí. E o TikTok está financiando esses usuários no processo. Então é muito engraçado isso. Gostaram dos Estados Unidos? É assim que é ter um outro país interferindo na política de vocês. E é muito, muito, muito engraçado. Então eu trouxe o link aqui se vocês quiserem ler. E daí lembrando para vocês, né, o TikTok é uma empresa de Singapura, mas ela é controlada pelo grupo maior, né, ela faz parte do grupo maior que é a ByteDance, que é uma empresa chinesa, ok? Nada mudando, o TikTok está se preparando para fechar as portas nos Estados Unidos no dia 19 de janeiro e já provê até um mecanismo para os usuários baixarem todos os seus dados. E daí os usuários do TikTok, na expectativa de que o aplicativo vai ser banido, estão preemptivamente se mudando para um outro aplicativo que se chama Red Note, ou Pequeno Livro Vermelho, ou Xiaohongshu. Gostaram da minha pronúncia chinesa? Xiaohongshu. E daí temos aqui uma foto da loja da Apple, em que temos o Xiaohongshu como primeiro lugar dos downloads, e o Lemon8 Lifestyle, que também é um aplicativo chinês que de rede social similar ao Instagram e TikTok, está em segundo lugar. O aplicativo virou destaque nas lojas Android e iPhone. O que é engraçado é que o nome parece, e quando eu digo parece, pelo que eu ouvi de chineses na internet, apenas parece ser uma referência ao livro vermelho, né? De citações do presidente Mao. Acharam que eu tinha o livro vermelho aqui? Podia ser, mas não, é Lenin e as greves, né? Mas temos aqui uma foto dele sendo mostrado. É um livro de várias citações, né? E para os jovens, várias pills do presidente Mao sobre várias situações, assim. Então, sobre a crítica dentro do partido, sobre a questão camponesa. Daí tem várias frasezinhas dele lá. E é um livro que ficou muito popular de ser representado em, por exemplo, né, pinturas, pôsteres chineses. Teve um rescaldo de que o pessoal falou que cultuar o livro e a figura do Mao era uma questão meio esquerdista demais, né? E quem
esquerdismo no sentido que o Lenin fala, mas pelo que eu entendo, até hoje na China é um livro muito respeitado, é um presente que eles dão para as pessoas quando elas visitam, dão para políticos e tal, porque o Mao é um cara pica e até hoje muito respeitado lá na China. Porém, até onde eu entendo e eu ouvi de outros chineses, o nome desse livro lá é Xiao Baoshu, tá? Não é Xiao Hongshu. E ele quer dizer algo em chinês, pelo que eu entendi, livro vermelho de tesouros, uma coisa assim. É o jeito que eles chamam esse livrinho e não pequeno livro vermelho. Talvez seja um trocadilho e tal, mas muitos chineses também falaram, quando eu tava lendo as postagens deles sobre isso, que vermelho é uma cor associada à prosperidade, a vários tipos de coisas boas culturalmente lá na China. Então, chamar livro vermelho pode ser até um trocadilho com Facebook e tal, mas é o Facebook vermelho, não é necessariamente a rede da doutrinação comunista, né? E, na realidade, essa rede não é para isso. Ela é uma mistura de Instagram com Pinterest, é o que o pessoal tá descrevendo. Então, as pessoas vão lá para ver vídeo de pessoas cozinhando, ver vídeos de moda, ver vídeos de review de produtos, lifestyle, que o pessoal fala. Então, parecido com um nicho específico que tem no Instagram ali, misturado com Pinterest. E daí, basicamente, um monte de usuários de TikTok nos Estados Unidos disseram: imagina que hilário se a gente fosse para uma rede social chinesa mesmo, só de zoa. Aí eu trouxe esse artigo do New York Times, eu acho muito legal ler as notícias dos veículos, né, estadunidenses pra caralho. Recomendo vocês lerem porque é bem engraçado. Eles repercutem essa, que é uma TikToker de estilo de vida que trabalhava no TikTok dos Estados Unidos. E ela tá falando isso, tipo, gente, tem essa rede social aqui, eu entrei lá e é muito maneiro. Vão todo mundo pra lá e me sigam lá. Então tá vendo esse momento só de zoa. Só que o que é engraçado, né? Se existia uma conspiração do governo chinês, algo que o TikTok nega, né? De sugar os dados diretamente pela empresa de Singapura, onde não é exatamente a mesma jurisdição e tal. Mas se existia esse esquema, era escondido, o TikTok dizia que não, talvez fosse possível, né, e tal. Agora não, é uma empresa da China, que roda na China, e os usuários estão dizendo, né, eu devia ter feito um meme. Toma, China, meus dados, é pra você viver mais, tá ligado? Os usuários estão fazendo isso meio que de zoa. Só que daí o que surgiu como um meme, os brasileiros estão gostando porque isso é um movimento bastante brasileiro, né? De fazer uma coisa só porque é engraçado pra caralho. A gente fez a mesma coisa movendo pra dentro do cu, né? Infelizmente o cu já eu acho até que já deve ter fechado o cu. Entrou um monte de brasileiro, mas não chegou a vingar o cu logo depois que o Twitter virou X, né? Um tema comum do que tá acontecendo depois do meme é que os americanos chegam lá e dizem assim, nós somos refugiados do TikTok. E daí os chineses dizem assim, pô, que bom, cara, a gente tava preocupado que ia assumir o TikTok, a gente não ia conseguir ficar espionando vocês. Eu sou o seu espião, tá ligado? Designado aqui, entre, sinta-se à vontade e eu vou continuar aqui só fazendo meu trabalho de te espionar, tá ligado? Tá rolando esse meme, basicamente. Então o pessoal tá se divertindo com isso. O que tem vindo também virado um ponto de debate, que é bem engraçado, e eu me sinto bastante vingado de ser basicamente esse o approach que eu tenho quando eu falo de China aqui no canal. É basicamente assim, nossa, até que os chineses são gente como a gente. Além de contrastar com a opinião comum, né, de que a China é um país que todo mundo tem trabalho escravo, todo mundo passa fome, eles têm que comer cachorro, tá ligado? Os americanos estão entrando lá e dizem assim, não, pera um pouco. O pessoal, eles estão comendo sorvete, estão andando na rua, estão trabalhando, que nem igual eu, americano, da Terra da Liberdade. Só que na realidade o que é mais engraçado é que fica parecendo que a China tá vivendo no futuro, tá ligado? Porque eles mostram assim, isso eu já tinha contato vendo, por exemplo, gringos que moram na China, brasileiros que moram na China, eles veem assim, olha, o meu trabalho é aqui, eu caminho 10 minutos da minha casa até o meu trabalho. Esse é o meu apartamento que eu alugo baratinho. Aí eu saio aqui, eu não tenho tempo para preparar café da manhã, mas tem um restaurante do lado da minha casa que vende esses café da manhã lindo aqui e isso custa, sei lá, o equivalente a $1, sabe? Eu pego um café da manhã e eu chego no trabalho, eu não preciso acordar tarde, não sei o que, pegar a condução.
Tem um meme lá dos americanos dizendo quanto é que custa uma ambulância na China. E daí o pessoal, sei lá, cara, custa uns $5 pedir uma ambulância. E os americanos, quê? $5? Não custa $1.000, e daí tu não pode, porque o teu plano de saúde não cobre ambulância, e tu vai descobrir depois, porque tu foi atropelado e tava desmaiado, que tu faliu. Daí os chineses, não, cara, que porra você tá falando, tá ligado? Isso tem sido uma coisa que acontece. E eu digo, na minha opinião, a China tá vivendo mesmo no futuro, porque é isso que eu tô dizendo. Sendo uma experiência socialista ou não, que no caso eu acho que é, tá, pessoal? Tem gente que diz que não. Sendo uma experiência socialista ou não, eles têm um modo de organizar a sociedade muito mais avançado que o nosso. Eles estão no futuro e eles estão conseguindo combater, mesmo que vocês achem que dentro do capitalismo, se vocês acham que é capitalismo, eu acho que a gente tem que fazer o nosso capitalismo e ficar mais que nem esse. Estão conseguindo resolver vários problemas da sociedade deles. Aí, uma foto que eu gostei que simboliza isso é essa youtuber, influencer de TikTok, de Instagram, que eu gosto muito dela, que é a Ladies Dihar, que ela inclusive usou uma arte da groselha atômica. Olha, esse collab vocês não estavam esperando, né? Que ela fez um vídeo sobre isso, dizendo, pô, a gurizada tá conhecendo os chineses e tá dizendo, os chineses são gente boa, tá ligado? Vocês, chineses, vocês são gente boa, vocês são gente como a gente. E daí ela usou essa arte da groselha, dizendo assim, olha só, os trabalhadores se unindo, tendo consciência de que na realidade somos todos o mesmo povo, quem não tá do nosso lado é esses velho branco burguês, né? Eu trouxe esse post do Blue Sky aqui, que essa pessoa, várias pessoas me marcaram nesse post, e achei legal que essa pessoa tá meio que fazendo umas crônicas do que tá acontecendo, sabe? Mostrando algumas fotos de conversa, falando nos primeiros dias o que foi essa interação principalmente, né, dos usuários dos Estados Unidos do TikTok chegando para conversar com o pessoal da China. E esse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês, porque assim, ó, pessoal, os chineses têm uma cultura... É uma cultura muito compatível com a cultura do Brasil. Vê se vocês não acham isso aqui, ó. E assim, ele tá falando em inglês, né? Quem não fala inglês, tem legendas em mandarim pra vocês também. Vamos tocar aqui. Dear TikTok refugees, welcome to Xiaohongshu. I know you probably don't understand Chinese, but there are 5 tips to help you make the most of this app. First, it's all about lifestyle. You can always find a better way to live and most comprehensive guide to everything. And the best photo spots even if you're living in a corner of the world. Because we love sharing and we are everywhere. And no one takes photo better than us. Second, it's a place for culture exchange. With Chinese New Year coming up, now's the perfect time to dive into Chinese culture. The biggest party in the country is about to be live streamed here. Plus, we're also obsessed with Luigi and Squid Game. And you don't even need to type anything because memes are our language. Third, it's like ChatGPT but better and more heartwarming. Want to glow up or style advice? Just post a picture and millions will help you Photoshop or offer solutions. Now, moving on to the advanced level, become an influencer like me. If you're ambitious, you can actually make money here. Follow more than 80 official accounts, just look for their special avatars, and you can stay on top of every trend. For example, if you're into comedy like me, you will love their latest Xiaoshu account. Anyways, there are tons of accounts in different languages, like English content creator like me, or my interview account in my bio. Please follow me and let me know your thoughts in the comments, and have fun. 小红书 Enfim, e daí ele fez o marketing dele ali no final. Então, assim, ó, o que essa situação toda me faz pensar é uma coisa que a gente sempre repete aqui, tá? A China, ela não tem interesse de bloquear o acesso dos seus habitantes à informação. O discurso dos Estados Unidos e da liberalzada pró-Estados Unidos, que não raciocina por 5 minutos, é de que, assim, a China é uma ditadura repressiva que tá fazendo todo o seu povo de escravo. As pessoas, na realidade, odeiam estar lá. Se as pessoas vissem a foto do protesto da praça de Tiananmen, se as pessoas soubessem que o governo deles está oprimindo eles, esse regime cairia rapidinho, tá? A China não tem interesse de proibir as pessoas de saberem essas informações, de usarem a nossa internet e de se comunicarem com pessoas de fora, tá? O que eles querem é bloquear a influência das redes sociais controladas pelos Estados Unidos. Ou seja, vamos colocar de outra maneira, eles não querem que as pessoas tenham acesso a essa informação mediada por plataformas dos Estados Unidos. E essa diferenciação faz toda a diferença. Vamos pensar no que aconteceu nos últimos meses com o Twitter aqui no Brasil, né? O Twitter, que é a nova versão do Twitter controlada pelo Elon Musk, e a Meta agora também dizendo, pessoal, tribunais secretos estão querendo censurar todo o conteúdo do Facebook aí no Brasil. O Elon Musk dizendo, o Brasil virou uma ditadura onde nenhum tipo de informação consegue passar ilesa, né? Inclusive, a gente teve um gostinho bem rápido, mas bastante intenso, do que é
a direita dos Estados Unidos falando sobre um país que não faz exatamente o que eles querem, que não deixa a influência deles ser feita exatamente do jeito que eles querem. E daí, uma coisa que eu já falei bastante aqui, a gente pode estar vendo isso, eu não sei o que vai acontecer com a situação do Red Note, mas existe uma possibilidade real dos Estados Unidos começar a fechar ainda cada vez mais as suas comunicações com a China, que é uma nova potência cultural, que está se encaminhando para ser a maior potência econômica do mundo e com isso vai virar também, aos poucos, a potência hegemônica cultural do mundo. E eles podem querer chegar e dizer assim, tá, ok, nossos cidadãos não podem ter acesso a esse tipo de coisa. O banimento do TikTok já é um pouco disso. Mas é irônico, né? Enfim, o pessoal dos Estados Unidos acha engraçado também os usuários de que era uma influência indireta da China que tinha no TikTok. Eu vi as pessoas falando, era uma rede que tinha influência da China, porém ainda existia uma liberdade de expressão estilo Estados Unidos. Agora vocês estão entrando na censura do governo chinês. Mas enfim, pode ser que a gente veja isso, pode ser que a gente veja os Estados Unidos querendo se separar da internet da China. Eu já falei disso, é um vídeo que eu gosto bastante do canal, que é o vídeo que eu faço a pergunta, a internet irá se fragmentar? Eu digo, os Estados Unidos, eles estavam numa fase, há um tempo atrás, de que era assim, não, pô, tem que ser tudo aberto. Tem que todo mundo trocar informação livremente, e o que ficava implícito nisso aí é que como eles são uma potência cultural, como eles eram uma potência tecnológica, como eles tinham já um domínio de todas as narrativas e tudo prontinho para jogar qualquer tipo de discurso que fosse benéfico para eles para dentro dos países, isso só beneficiava eles e só beneficiava a geopolítica deles, só beneficiava qualquer tipo de interesse deles nos outros países. Quando isso deixar de ser verdade, pode ser que os Estados Unidos chegue e diz assim, não dá. Vocês não podem ficar se comunicando com o pessoal da China e descobrir que lá é muito mais fácil ter acesso à saúde, que lá eles têm um trem que permite eles cruzarem o país em 4 horas, que lá eles estão, na média, trabalhando menos que a gente, tem acesso a mais nutrição, a mais calorias, a mais entretenimento. Não quer dizer que é perfeito na China, não quer dizer que tem, sabe, que não tem coisas ruins lá, mas vocês não podem achar que lá é um país normal. Vocês têm que achar lá, em 1984, vuvuzela, né, o comunismo destruiu a família. E isso aqui é a última coisa mais séria que eu vou falar sobre isso. Aí eu trouxe algumas coisas bonitinhas aqui pra vocês, que são alguns memes divertidos. E esse aqui eu achei bem bom, né, que é o governo dos Estados Unidos. Nós estamos banindo o TikTok. Aí tá os chineses e o pessoal dos Estados Unidos no Xianhongshu. E daí ele tá... Beleza, champs. O meme bem boomer, estética meme boomer, adorei. Será que esse meme foi criado por um estadunidense ou por um chinês? É o que eu queria saber. Esse aqui é muito bom. Xianhongshu é meio difícil de falar. Por que a gente lá não chama ele de X? Esse meme, o Elon Musk ficou ofendido. O Elon Musk disse, isso aí é discurso de ódio contra bilionários. Aí, peguei alguns memes e ideia errada, ok? E daí tem esse cara que botou. Essa coisa do Red Note, Xianhongshu, é a coisa mais engraçada, porque agora os americanos vão ter a experiência real do que é censura pela primeira vez, e não a censura, entre aspas, americana. Agora esse pessoal que acha que comunismo é legal vai chegar lá e vai ter suas contas banidas. Isso aqui é meme de boomer que não usa a internet, tá ligado? Eu acho muito engraçado isso. Esse aqui. PS, para essas pessoas que não sabem, Red Note se chama Pequeno Livro Vermelho, que é o livro do presidente Mao, um instrumento-chave na indoctrinação, culto à personalidade e autoritarismo. Autoritarismo, né? E daí, essa risada. Eu não consigo acreditar que essas pessoas têm menos do que 50 anos de idade. Sabe o que vocês têm nos Estados Unidos que é equivalente a isso? A porra da Constituição de vocês. Vocês ficam assim, eu sempre levo a Constituição no meu bolso e tem várias emendas foda, tipo a primeira emenda, liberdade de expressão, a segunda emenda das armas e a terceira... A terceira emenda... tem que ter um advogado. A quarta emenda... aquela... altas emenda, melhor constituição do mundo, a mais completa com todos os direitos. A segunda emenda. Vocês são assim, americanos, vocês são exatamente assim. Essa aqui também eu achei, ó, assim, ó, isso aqui é uma coisa muito sensível, tá?
Então eu vou tentar aproximar esse assunto de uma maneira sensível para não parecer que eu tô zoando isso. Esse perfil aqui, Reddit Lies, mentiras do Reddit, pelo que eu entendi, é um perfil de Twitter que é tipo aquela esquerda na net, sabe? O pessoal que diz assim, vou clipar esquerdistas falando merda e ficar dizendo, kkkk, esse cara é um sojado, esse cara é um woke, esse cara não sei o que, esse perfil é tipo isso. E daí eles pegaram essa coisa que eles falaram, não sei, tiraram uma notícia de algum lugar e disseram assim, o pessoal percebeu que conteúdo pró-LGBT e identidades trans é banido no Xiaohongshu, no Red Notes. E daí esse cara tá dizendo assim, o pessoal vai descobrir que na China não se cria lacração e daí eles vão virar anticomunista rapidinho. Isso aqui é mesmo ideia errada. Porque assim, tem essa questão de que culturalmente tem uma repressão maior lá, tem normas sociais que podem ser consideradas homofóbicas, transfóbicas, mas ao mesmo tempo, eu acabei de mostrar um vídeo pra vocês de um cara que não é um homem perfeitamente masculino, tá? Eu não quero dar uma de pavanato, como é que é pavanato? O cara dizia assim que era um gay. Ele muito bem pode ser hétero, tá ligado? Ele só tinha, pode ser não binário, só tinha uma identidade que não é masculina, musculosa e tal, que eu não tenho, inclusive. Essa vozinha fininha aqui que eu tenho, esse meu cabelo, tá ligado? Esse build de frango aqui, eu não tenho isso também. Então eu acho engraçado contrastar a realidade do que as pessoas estão fazendo com o que a princípio parece ser só o pessoal dizendo a China de Schrödinger. Por que eu acho que a China... Heteronormativo, obrigado, era esse termo que eu tava tentando achar. Por que eu acho que isso aqui é a China de Schrödinger, tá? Porque eles têm dois discursos. Eles têm um discurso que é tipo assim, vocês vão... E isso é usado como um discurso muito anticomunista. Vocês ficam aí dizendo que vocês apoiam a causa palestina. Vocês apoiam Cuba. Vocês apoiam socialismo. Perguntem o que eles fazem com pessoas LGBT na Palestina. Perguntem o que foi feito com gays na Revolução Cubana. Quando, assim, realmente não eram sociedades que vieram de sociedades repressivas e cometeram altos erros com isso. Que é uma coisa que evoluiu lá. O Código da Família de Cuba hoje já é um Código da Família mais avançado que o do Brasil, que a gente tem hoje, por exemplo. Mas não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa. Foi uma situação ruim. Só que ao mesmo tempo que eles dizem isso, e eles dizem assim, vocês comunistas, vocês apoiam os gays, mas vocês também querem uma sociedade mais justa? Estranho. E daí ao mesmo tempo eles têm uma coisa que às vezes eles fazem, que é tipo assim, mas eu sei que a China tem todas essas coisas ruins aí de comunismo, essas coisas de controle dos meios de produção, porém, lá não se cria essa coisa de cultura woke, lá não se cria essa coisa de homem afeminado, então eles meio que jogam dos dois lados. Eles dizem assim, vocês não podem gostar de uma sociedade que, não tô nem falando que é socialista, porque tem gente que acha não, né, que é mais avançada economicamente, que tem um pouco mais de justiça social, que é organizada de uma maneira mais lógica, racional, porque essa sociedade tem aspectos culturais retrógrados, tá? Vocês não podem gostar. E daí, às vezes, eles pegam e dizem assim, olha, a China tem uma ideia correta desse negócio. Porque o pessoal que fala essa porra, eles são tudo anti-lacração, são tudo racista, são tudo anti-gay, são tudo anti-LGBT. Então, o dia inteiro falando mal de pessoa trans, tá ligado? Então, vocês têm que se decidir, seus merda. A China tem esses problemas, beleza? Eu espero que eles superem esses problemas, a cultura deles evolua também, mas o que eles estão fazendo certo, a gente tem que ver, tem que ter o contato, vamos ter uma troca, tá ligado? Exato, como se a gente não tivesse passado o início da live inteira aqui falando da porra do Zuckerberg fazendo apelidos de cachorro pra extrema-direita poder falar mal de imigrante, poder falar mal de gay, tá ligado? Então, isso aqui eu acho ideia errada. E a última coisa que eu queria falar sobre o Red Notes, tá? Os riscos de segurança, isso aqui é bem engraçado, porque pode ser real, tá? Pode ser que essa empresa esteja coletando teus dados, esteja fazendo perfilamento de usuários, que a China vai usar isso para fazer produto, para os fins nefastos deles, mas aí eu fico sempre perguntando para vocês confiam mais na China ou nos Estados Unidos? Eu digo categoricamente, eu confio mais na China, tá ligado? A China nunca patrocinou um golpe no Brasil. A China não tem um presidente maluco que fica dizendo que vai anexar um monte de país. Inclusive, daqui a pouco ele vai dizer que vai anexar o Brasil, tá ligado? A China tá construindo trem pra caralho. A China tem um plano pra acabar com a pobreza extrema. Quer dizer, concluiu um plano de acabar com a pobreza extrema e aparentemente conseguiu, tá ligado? Então, enfim... A China não tá invadindo 10 países nesse momento, então assim, eu confio mais na China nesse sentido. Mas é engraçado, eu trouxe essa matéria para vocês da Forbes.
falando sobre os riscos de segurança, e basicamente o único risco de segurança que eles falam é isso aqui, ó. De acordo com a política de privacidade do Red Note, a plataforma coleta vários dados sensíveis sobre você, incluindo informações sobre como a sua localização via seu endereço de IP, hábitos de navegação e mais. Ou seja... Porra, todos os sites coletam esses dados. São dados sensíveis que podem identificar os usuários, com certeza. Mas se tu entrar no site da padaria da tua rua, eles têm a tua localização pelo teu endereço de IP e eles têm os teus hábitos de navegação, que são os teus hábitos que estão ali. A rede de propaganda mais fraca do Facebook, sabe? A empresa que vende propaganda mais fraca do Google tem todos esses dados de ti 10 vezes mais, tá ligado? E todo dia a gente tá vendo escândalo de privacidade, tá vazando. Caiu fora do roteiro, vou trazer semana que vem um negócio de que, assim, todas as empresas e aplicativos de Android e coisa assim coletam o máximo de dados possível pra ti e estão vendendo pra outras empresas, às vezes empresas da China que usam esses dados, ou até vendendo para governos esses dados, tá ligado? E daí os caras leram os termos de privacidade e disseram assim, eles coletam seu endereço de IP. Isso é piada, cara. Isso é muito piada. Então, a única coisa que eu queria acabar foi esse meme muito legal que eu vi, que é pra gente fazer um doisladismo básico, mas é que eu acho que é válido, pessoal. A gente tem que entender isso, que é esse meme aqui que tem os Estados Unidos e tem a China, né? E daí aqui nós temos nossa terra abençoada. E daí nós temos a antena disseminando ideias e que a gente pode ver como, sei lá, a ideologia, né, dominante é nossa meritocracia abençoada. Aí tem aqui uma empresa que seria as nossas empresas que razoavelmente são consideradas como pessoas, porque as empresas têm o negócio de que elas são consideradas como pessoas que deixa elas terem várias vantagens nos Estados Unidos, né? O nosso suporte e defesa dos nossos aliados, nosso sistema de crédito eficiente, né? Nossos lugares caridosos para os sem-tetos, nosso trabalho na prisão que é balanceado e justo. E daí aqui na China tem os trabalhadores sweatshop, como é que a gente traduziria? Enfim, os trabalhadores em fábricas precarizadas lá, em fábricas com péssimas condições de trabalho. Os apartamentos deles que são como caixões e são desumanos, né? As cidades fantasmas da China, aquelas coisas. O score de crédito, não, o score cidadão deles, malvado, né? O terrível score de cidadão. Aí aqui o negócio que era a segurança e a polícia, o genocídio terrível que eles cometem. E daí a ideologia, o racismo e discriminação. E aqui, né, a censura do governo. E o nome é como é que é? As terras bárbaras, tá ligado? Abrigos, obrigado, era abrigos para sem teto, que era assim. Então, assim, não é... Eu acho, na realidade, eu tô querendo aliviar um pouco a barra da China, tá? Mas o que eu queria que vocês entendessem é que a visão da China que vocês têm e que o pessoal dos Estados Unidos principalmente tem, ela não tem nada a ver com qualquer coisa certa ou errada que o governo da China pode estar fazendo. Ela tem a ver com o interesse econômico, o interesse político dos Estados Unidos. É basicamente isso, e é só engraçado pra caralho a gente ver esse choque cultural no sentido mais real da palavra acontecendo, e pode ser que não dê em nada, pode ser que o TikTok volte, que nem eu disse, o Trump já tá sinalizando que vai voltar, talvez seja uma conciliação melhor para eles ter uma rede que não tá misturando influência chinesa dentro dos Estados Unidos. Achei só extremamente interessante e esperamos pelos próximos episódios, sabe?